Imagine uma prova matemática, algo tão irrefutável quanto 2 mais 2 igual a 4. Mas esta fórmula não fala de números, ela fala de você. A equação antivida é o segredo mais obscuro do universo, buscada por Darkseid através de milênios. Ela prova que a esperança é uma mentira e que o livre-arbítrio é um erro de cálculo. Quando você ouve essa equação, o seu eu é deletado. Você se torna uma extensão da vontade de quem a pronuncia. Não há resistência, não há luta. Você apenas concorda que a sua vida não tem sentido e que a obediência é a única saída. É a escravidão em nível atômico. Não é uma arma física, mas uma prova matemática irrefutável. A fórmula é solidão mais alienação, mais medo, mais desespero, barra autoestima igual a ZZ, que significa o valor da vida. Quando o Darkseid a pronuncia, ele não escraviza apenas o corpo. Ele prova para sua mente que a liberdade é uma alucinação e que a única resposta lógica para a existência é a obediência a ele. No século 31 existe um dispositivo que converte pensamentos em matéria. Parece a solução para todos os problemas do mundo, certo? Errado. A mente humana é um lugar caótico, cheio de pensamentos intrusivos e medos subconscientes. Se por um segundo você imaginar o fim do mundo ou a morte de alguém que ama em um momento de raiva, a máquina tornará isso real instantaneamente. É uma arma que exige perfeição mental, algo que nenhum ser humano possui. Nas mãos erradas, ela apaga o multiverso com um simples pesadelo. Ela é uma tecnologia dos controladores, que transforma pensamentos em matéria. Ela não tem filtro moral. Se um portador tiver um pensamento intrusivo de autodestruição ou um medo irracional de monstros enquanto a usa, a máquina transformará esse pesadelo em realidade física de forma instantânea. É o poder de um deus nas mãos de mentes frágeis. Muitos sonham em ser magos poderosos, mas o preço para ser o Senhor Destino é o apagamento total. O elmo de Nabu não é um acessório, é um hospedeiro. E o detalhe sombrio: no momento em que você coloca o ouro sobre a sua cabeça, a entidade conhecida como Nabu assume o controle. Você se torna um passageiro no seu próprio corpo, trancado em um canto escuro da sua mente, enquanto uma entidade milenar e fria trava guerras metafísicas, usando suas mãos. Você pode viver 1000 anos dentro do elmo, mas nunca mais sentirá o gosto de uma comida, ou o calor de um abraço. Você é apenas uma casca para a Ordem. O artefato contém a essência de Nabu, um lorde da Ordem da Mesopotâmia. O usuário é apenas um hospedeiro. Ao colocar o elmo, sua consciência é empurrada para o fundo da sua própria mente, onde você assiste, preso e impotente. Nabu usa seu corpo como uma marionete para travar guerras mágicas que duram milênios. Você morre por dentro muito antes de seu corpo físico ceder. Enquanto outros anéis dependem de emoções, o anel branco é alimentado pela entidade da vida. Ele pode ressuscitar os mortos e curar qualquer doença. Bom, a vida desenfreada é tão perigosa quanto a morte. Esse anel pode forçar o crescimento celular acelerado, transformando seres vivos em aberrações biológicas em segundos. O que é trazido de volta à vida pelo anel nem sempre retorna com a mesma alma. Às vezes você está apenas reanimando um corpo com algo diferente lá dentro, alimentado pela entidade, a personificação da vida no universo. Diferente do verde, que é a vontade, ou amarelo, que é o medo, o branco controla a própria biologia. Ele pode forçar a evolução de uma espécie em segundos ou ressuscitar os mortos. Mas imagine o terror de trazer de volta algo que já deveria ter virado pó, e as deformidades que a vida desenfreada pode causar. Forjada no Big Bang, essa lâmina de pura energia é a chave para a onisciência.
o Superman a jogou no espaço profundo. Mas por quê? Ao segurá-la, você começa a sentir a conexão com cada átomo do universo. Você ouve o nascimento de cada estrela e o último suspiro de cada civilização. A espada oferece o poder de um deus, mas retira a sua capacidade de ser humano. Para salvar o universo, você teria que parar de se importar com as pessoas. A espada transforma você em uma inteligência fria, vasta e solitária. Se trata de uma lâmina feita de energia estelar que surgiu no início dos tempos. O Superman a abandonou, porque percebeu que para ser um deus, ele teria que deixar de se importar com os indivíduos. O item mais famoso da Mulher Maravilha é frequentemente subestimado. Mas imagine ser forçado a encarar a verdade sem nenhuma proteção. O ser humano sobrevive através de pequenas mentiras que conta a si mesmo. Algo como, eu sou uma boa pessoa, isso não foi a minha culpa. O laço quebra todas essas defesas. Ele força você a ver cada podridão, cada desejo sombrio e cada covardia que você escondeu no fundo da sua mente. A maioria dos criminosos enlouquece não pela força física de Diana, mas porque não suportam o peso da própria verdade absoluta. Forjado no cinturão de ouro de Gaia e abençoado por deuses, a maioria das pessoas vive baseado em mentiras que contam a si mesmas para sobreviver. O laço arranca essas mentiras. Ser envolvido por ele é ser forçado a encarar cada falha, cada trauma e cada segredo obscuro que você enterrou no seu subconsciente. É uma arma de tortura psicológica absoluta. Elas não são máquinas. São seres vivos feitos de metal e algoritmos da fonte. Elas são leais, até deixarem de ser. Uma caixa materna pode manipular a gravidade, abrir portais e curar ferimentos, mas ela tem a sua própria agenda. Elas operam em uma lógica de dimensões superiores. Se a caixa materna decidir que a sua existência é um erro de processamento, ela pode desintegrar você enquanto emite um som eletrônico rítmico, o famoso ping, que será a última coisa que você ouvirá na vida. Elas têm uma conexão direta com a fonte, que é a origem de tudo. Se uma caixa materna decidir que você não é mais útil para a missão dela, ela pode simplesmente rearranjar as suas moléculas e transformá-lo em uma cadeira ou em cinzas, sem qualquer remorso, agindo puramente por uma lógica fria e interdimensional. O oceano cobre 70% do nosso planeta. O tridente dá ao seu portador o comando total sobre esse reino inexplorado. O verdadeiro poder do tridente não é criar ondas, mas despertar o que habita onde a luz não chega. Ele é a chave para liberar entidades colossais e monstros abissais, que estão dormentes há eras. Quem empunha o tridente ouve o chamado das profundezas. E o oceano é um mestre faminto que exige sacrifícios. Um dos 7 artefatos mágicos da Atlântida, capaz de dobrar a natureza. Não é sobre a água, é sobre o que vive nela. O tridente dá o controle sobre o Teclair, a força que une toda a vida marinha. Ele pode convocar criaturas abissais, que a ciência nem sabe que existem. Monstros do tamanho de cidades que dormem sob pressão extrema, esperando o comando para subir à superfície.